É hora do nosso quadro Empreender aqui no CBN Goiânia. Aliás, empreender é uma coisa complicada ou não? Muitas vezes pode ser fácil, né? Às vezes ter um grande projeto, às vezes ter uma grande ideia. Agora, a execução muitas vezes se torna uma batalha quase intransponível para muitos. Por que isso acontece? Como fazer para colocar em prática boas ideias? Tem até um livro que fala sobre as 4 disciplinas da execução dentro dessa ideia do empreendedorismo. Nós vamos falar com o coautor desse livro, que é o professor Bill Moraes. Professor, bom dia. Bom dia, Luiz Geraldo. É um grande prazer estar com você e com todos os ouvintes da CBN. Satisfação é toda nossa, professor. Com relação a essa questão que apresentei aqui do empreender. Empreender muitas vezes pode ser fácil, né? Ter uma ideia. Difícil é levar o projeto adiante, professor. Correto. Luiz, uma das constatações que nós fizemos é que, aliás, uma grande pesquisa que consta nesse livro aí, das 4 disciplinas da execução, mais de 4 mil empresas foram pesquisadas no mundo todo, mais de 300 mil pessoas, porque ter boas ideias e pensar em empreender e executar isso é tão difícil, né? Ou seja, parece algo até óbvio, né? Mas quando nós falamos de ter muitas ideias, geralmente essas ideias, quando são criadas, têm uma imensa iniciativa, um envolvimento emocional para fazer isso acontecer, mas o que nós notamos é que quando isso começa a ser traduzido ou tenta ser traduzido para o restante da organização, quer seja uma organização com 5 pessoas, com 50 pessoas ou mais de 50 mil pessoas, a coisa começa a descarrilhar nesse processo, né? Agora, professor, quando a gente fala desse assunto, como o senhor disse, parece uma coisa muito fácil. Exatamente a questão de parecer muito fácil pode levar a essa doce ilusão, digamos assim, de que é fácil chegar a uma conclusão final a respeito deste assunto? Pode sim, Luiz, porque um dos primeiros pontos que nós notamos quando nós traduzimos, quando eu penso em empreender, eu penso em ter várias ideias, abrir várias frentes de trabalho, enfim, criar várias iniciativas para a organização, mas quando consta em um plano, não há problema nenhum, ou em uma estratégia. Agora, quando nós falamos em traduzir isso em execução, aí a gente começa a ter problemas. Por exemplo, nessa pesquisa feita, foi feita a seguinte pergunta. A primeira pergunta dessa pesquisa: você consegue identificar quais são as mais importantes metas e prioridades da organização? Apenas 15% dessas mais de 300 mil pessoas conseguem dizer sim, e realmente eu sei e escrevo quais são as metas mais importantes. Portanto, líderes, quando empreendem, têm aquela ideia ousada de fazer 15 coisas, corrigir tudo que está errado na organização. Mas quando nós falamos de comunicar isso para a organização, se eu não traduzo isso em poucas prioridades, a chance das pessoas sequer lembrarem disso é muito pequena, Luiz. Professor, o fato de ter uma gestão, ter metas, ter planos, isso espanta, não é que espanta, mas às vezes a demora na execução. Nós somos um país de cultura da rapidez, né? Tudo para ontem. E isso pode muitas vezes atrapalhar esse planejamento? Atrapalha sim, Luiz. Outra constatação é que, além de não saber quais são as metas, ou afã de executar, traz para a gente aquela ideia ou iniciativa de que, vamos comunicar metas para a organização e vamos sair executando, que nos remete ao segundo tropeço, né, que nós vimos nessa constatação, que foi a segunda pergunta que nós fizemos nessa grande pesquisa. Você sabe como alcançar suas metas mais importantes? Apenas 1 em cada 6 pessoas sabia disso, ou seja, só no afã de sair fazendo tudo para ontem, só comunicar metas, não dizendo que isso não seja importante, mas as pessoas, elas não sabem também como fazer isso. Aliás, uma frase que o Einstein trouxe para todos nós, o Albert Einstein, diz que qual o conceito de loucura ou insanidade? Buscar novos resultados fazendo a mesma coisa. Eu sei que isso parece óbvio até demais, mas o que essa pesquisa mostra é que só saber quais são as metas e sair executando não é suficiente para que as pessoas possam traduzir isso em novos comportamentos e novas ações para alcançar essas metas. Professor Bill Moraes, é preciso também saber reinventar o próprio projeto? Sim, porque que nos remete a outra contratação, que é a reinvenção. O que nós constatamos é que todo o início de um grande projeto, de empreender, é um momento emocional da organização.
Acontece que somente algo em torno de menos da metade da organização, para ser mais preciso, quase 80% da organização não se sente emocionalmente conectada a essa iniciativa, projeto, essa nova meta. Ou seja, o início emocional do empreendedor, que é vamos fazer várias coisas, vamos comunicar essas metas, vamos mobilizar a organização e reinventar, é algo que deve não acontecer como muitas pessoas pensam, a cada 3 meses, a cada 6 meses ou a cada 12 meses. Isso deve ser feito, Luiz, a cada semana, se não diariamente. Ou seja, essa reinvenção de nos conectarmos emocionalmente a isso é fundamental para que a gente possa manter a temperatura dessa mudança de comportamentos ou de fazer esse grande projeto, as iniciativas funcionarem na organização. Professor, aprendemos 3. Qual a quarta disciplina que é importante para a execução? E a última tem a ver com a responsabilização. E, aliás, Luiz, essa é uma constatação que nós fizemos especificamente aqui, Brasil e da América Latina. Responsabilizarmos-nos semanalmente, não o líder dizendo para cada pessoa o que deve ser feito, mas cada pessoa se reúne com sua equipe, se comprometendo com os demais acerca daquilo que ela vai fazer essa semana, poucas coisas, 1, 2, 3 coisas no máximo, que ela vai fazer para alcançar, para mover essa meta ou esse jogo da equipe no qual eles estão se reinventando a cada semana, que nós chamamos de um placar, ou seja, o que eu vou fazer essa semana, e não o líder dizer para cada pessoa o que deve ser feito, que é a prática mais comum aqui no Brasil. Ou seja, nós passamos aqui por um grande desafio que é comando e controle, ou seja, a liderança baseada em comandar e controlar o que as pessoas estão fazendo. O que nós fazemos com isso é qual a ideia? Trocar esse comando de controle por prestar contas. O que eu vou fazer nessa semana para mover o nosso jogo, nosso placar. Na próxima semana, uma nova reunião, uma reunião que dura no máximo 20 minutos, dizendo o que eu ia fazer na última semana, fiz ou não, prestando contas com a equipe, ganhamos ou não esse jogo, o que eu vou fazer na próxima semana para continuar movendo esse jogo, ou esse placar, ou essa iniciativa adiante. Professor, é possível sair do país do empreendedorismo, né, que nós somos considerados muito empreendedores, todo brasileiro é considerado empreendedor, é possível sair dessa denominação apenas do empreendedor para um país executor? Sim, nós conseguimos, quando nós passamos, Luiz, por 4 dores, até eu costumo chamar essas 4 disciplinas de 4 dores, mas quais são essas 4 dores que países ou organizações ou equipes que executam bem passam a cada semana, se não a cada ano? São 4 dores que vêm aí ao encontro das 4 disciplinas. Primeira dor, dizer não para boas ideias. Pessoas que executam bem são fluentes em 2 ou 3 metas e dizem não para o restante das metas, porque elas sabem que se eu disser sim para tudo, eu como organização não tenho energia nem recursos suficientes para fazer tudo na organização. Então, dizer não para boas ideias, primeira dor. Segunda dor, medir não somente a meta, mas medir como estão nossas ações semanais em relação ao alcance dessa meta. Criar um jogo ou placar não do líder, mas sim da equipe, onde a equipe se vê que deve se parecer, nem que seja como um jogo.